Fala aí, meus guerreiros, olha só, mais uma dica aqui, artigo 2º da Lei 13.869, a nova Lei de Abuso de Autoridade. No artigo 1º, nós vimos sobre a definição da lei, certo, que tratava da finalidade específica, em que o agente incorre para o crime de abuso de autoridade. Então, o agente que abusa do poder que lhe é atribuído, tendo uma finalidade específica de prejudicar outra pessoa, de beneficiar a si ou a outrem, ou por um mero capricho ou satisfação pessoal, ele abuse desse poder que é atribuído, certo? Ele incorre no crime de abuso de autoridade. Aqui no artigo 2º nós vamos ver o sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade? E o crime de abuso de autoridade, onde atinge o sujeito ativo, é uma coisa bem ampla, sendo que no artigo 2º nós já temos aqui que o crime de abuso de autoridade, certo, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, sendo esse servidor ou não, sendo ele da administração direta, indireta ou fundacional, certo, de qualquer dos poderes, sendo ele da União, dos estados, do DF, dos municípios e territórios, compreendendo e olha só, mas não se limitando aos servidores públicos e militares, pessoas a eles equiparadas, a galera aí, ó, dos membros do poder legislativo, executivo, judiciário, do MP, o Ministério Público, dos tribunais e dos conselhos de conta, certo? Então, a pergunta que fica é: existe alguém que não é alcançado, certo, por a lei de abuso de autoridade? O civil não é alcançado, uma vez que ele não tenha, certo, não tenha vínculo direto com a administração pública, porque qualquer tipo de vínculo que ele tiver, nós temos aqui no parágrafo único falando sobre isso, que reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura, vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidades abrangidos pelo caput deste artigo. Então, uma vez que o civil não faz parte, certo, de nenhum dos poderes e não tem nenhum vínculo com a administração pública, então esse civil, em regra, não pode cometer o crime de abuso de autoridade. Porém, temos uma exceção. Uma vez que o civil age de maneira concorrente com o agente público, certo? E esse civil, ele tem a consciência de que o agente público ele está incorrendo ou vai incorrer no crime de abuso de autoridade, esse civil também responde junto com o agente no crime, ou seja, pelo crime de abuso de autoridade. Vamos para uma questãozinha bacana aqui. Olha só, tendo como base o artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade, marque o item correto. Vamos marcar o item correto do qual o agente não pratica o crime de abuso de autoridade. Então, os membros do Poder Legislativo não praticam o crime de abuso de autoridade? Praticam. Tanto os membros do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, MP, tribunais, certo? E conselhos de conta incorrem sim esses agentes para o crime de abuso de autoridade. Os militares também, não só os militares, mas pessoas a eles equiparadas incorrem sim nesse crime de abuso de autoridade. Os servidores da administração fundacional também incorrem, não só os da administração fundacional, como os da administração direta e indireta, certo? De qualquer dos poderes, União, Estados, DF, municípios e territórios. E os servidores por eleição também incorrem no crime. Tanto servidor por eleição, nomeação, certo? Qualquer tipo de vínculo ou investidura
no serviço público, eles incorrem sim no crime de abuso de autoridade. Então nós só temos o gabarito, a letra E, em que todos esses agentes aqui incorrem no crime de abuso de autoridade, e a questão queria o agente que não incorria. Então todas as alternativas estão corretas, gabarito letra E. Então essa é a dica aí do artigo 2º, galerinha, e força, fé e vamos!